Irmãos e irmãs, nós retomamos há poucos dias o tempo litúrgico comum. Nós havíamos começado o tempo comum há uns meses atrás, depois tivemos o tempo litúrgico da Quaresma, o tempo da Páscoa, que encerramos com Pentecostes, e retornamos ao tempo comum. No domingo passado, na liturgia dominical, nós celebrávamos a solenidade da Santíssima Trindade. Hoje, nós estamos celebrando o 9º domingo do tempo comum. O que é esse tempo litúrgico comum que a Igreja nos oferece? O tempo comum, nós vamos observando isso ao longo dos evangelhos, tanto durante a semana e também no evangelho dominical, que nós vamos fazendo uma caminhada com Jesus. Uma caminhada pelo evangelho geográfica, porque à medida que o evangelho vai avançando, nós vemos Jesus que vai caminhando até Jerusalém para sofrer a paixão, mas nós também precisamos fazer uma caminhada espiritual. No tempo comum, o Evangelho nos mostra aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus ensinou, as curas que Ele realizou, as libertações, os exorcismos, os embates com os fariseus, as correções que Jesus fazia aos seus apóstolos. Então, ao mesmo tempo que nós fazemos uma caminhada geográfica com Jesus, até Jerusalém, onde Ele sofreu a paixão, nós também precisamos fazer uma caminhada espiritual. Caminhar com Jesus, ver, sentir o que Ele fez e aprender com Ele. O Evangelho de hoje, nós estamos nos primeiros capítulos do Evangelho de São Marcos, entre o capítulo 2 e o capítulo 3. É a fase inicial do ministério público de Jesus. No Evangelho de hoje, que nós terminamos de ouvir agora há pouco, Jesus se coloca no embate com os fariseus a respeito do dia do sábado. O sábado para os judeus, isso foi uma instituição divina, o sábado, em primeiro lugar, era o dia do descanso para os judeus. Assim como Deus no Gênesis trabalhou 6 dias e no 7º dia Ele descansou, assim Deus também estabeleceu o sábado para o povo de Israel, para o povo judeu, em primeiro lugar, para que eles descansassem, para que fosse o dia que eles fizessem uma abstinência do trabalho e descansassem. Tinha também aqueles que iam na sinagoga, que liam a Torá, que meditavam os profetas, mas o primeiro objetivo do sábado era o descanso das pessoas, que elas se abstivessem do serviço e descansassem por um momento. E Jesus se coloca no embate com os fariseus, em primeiro lugar, depois com outros grupos, a respeito do sábado, por conta de 2 episódios. Primeiro, porque os discípulos de Jesus estavam caminhando, sentiram fome e começaram a arrancar espigas. E para os judeus, arrancar espigas era uma forma de trabalho. Depois, num segundo episódio que aparece no Evangelho de hoje, Jesus entra na sinagoga e cura o homem que estava com a mão seca. E isso para os judeus, num dia de sábado, era praticamente inadmissível. Só que o que Jesus faz no seu embate com os fariseus e com aqueles judeus? Ele não estava desprezando o valor do sábado. Ele não estava retirando a importância do sábado para os judeus. Pelo contrário, Jesus estava dizendo aos fariseus, estava lembrando aquelas pessoas que o sábado havia sido feito para o homem. Que o sábado foi uma necessidade para que eles descansassem. Então, quando os discípulos arrancam as espigas, se ali era uma necessidade porque eles estavam com fome, que assim fosse feito. Se aquele homem que estava na sinagoga com a mão seca, se era uma necessidade para ele ser curado da mão seca, que ele fosse curado. Jesus não estava tirando o sábado dos judeus, Jesus não estava ignorando o sábado, mas ele estava devolvendo o sentido original do sábado. Por isso que ele fala, o sábado foi feito para o homem. O sábado foi feito para que vocês descansassem e para que pudessem também fazer o bem. A lei, por que os fariseus colocaram também em primeiro lugar? Porque os fariseus, eles conheciam a lei judaica, eles estudavam, eles sabiam sobre o sábado. E os fariseus se colocam nesse embate e Jesus também não estava desprezando a lei. A lei é boa, a lei é justa, a lei é necessária. São Paulo chega a dizer que a lei é santa, mas a lei por si mesma, ela não salva.
O que salva é a graça de Deus com a nossa colaboração. Então Jesus também não estava desprezando a lei. Ontem eu falava na homilia na São João Paulo, né, a lei, né, mesmo as leis humanas, né, algumas, né, elas são necessárias. Aqui em Franca, embora tenhamos leis de trânsito, né, que são necessárias, né, então tem um lugar que você tem que parar, tem o semáforo, né, tem a placa que indica, né, mas ainda assim, embora a lei seja justa, necessária, boa, nós ainda insistimos em transgredir a lei. Você quer fazer uma experiência mística em Franca, você sai dirigindo. Você vai sair de casa rezando, pedindo a proteção, e vai voltar rezando, agradecendo, porque você foi preservado. É uma coisa impressionante. Então as leis, e a lei que Deus deu ao povo de Israel no Monte Sinai, é uma lei boa, justa, necessária, era um indicativo daquilo que o povo deveria fazer. E ainda assim, em vários momentos, o povo de Israel transgredia aquela lei. Por isso que a primeira leitura, que é do livro do Deuteronômio, a palavra Deuteronômio significa livro da lei ou livro da aliança. É um livro que foi escrito, é um livro que recordava ao povo de Israel que Deus havia feito um pacto com aquele povo. Deus havia feito uma aliança. Deus havia deixado uma lei, Deus havia deixado os mandamentos para que aquele povo caminhasse para a felicidade verdadeira, para a felicidade plena. Então o livro do Deuteronômio recordava ao povo de Israel que Deus havia feito um compromisso com ele. E a primeira leitura de hoje lembra também a respeito desse mandamento do sábado e mostra claramente que o sábado foi feito para o descanso. A primeira leitura diz: o sétimo dia é o sábado, o dia do descanso dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu boi, nem teu jumento, e por aí vai. Ou seja, era o dia do descanso. Para nós, cristãos católicos, o que era o sábado para os judeus, para nós é o domingo. E nós recebemos um mandamento que nós precisamos guardar, santificar os domingos e festas. Para nós cristãos, isso desde os primeiros séculos, isso foi muito claro para os primeiros cristãos. O domingo é o dia do Senhor, porque é o dia em que nós celebramos a ressurreição de Cristo. Por isso que o terceiro mandamento para nós é participar da liturgia dominical, é celebrar o domingo. Quando eu falo liturgia dominical, eu estou dizendo da liturgia que já é rezada no sábado à noite e que é rezada também no dia do domingo. E nós precisamos valorizar a Eucaristia. A primeira coisa que identifica um cristão católico é a Eucaristia dominical. Nós não podemos viver, nós não podemos exercer a nossa experiência de fé se nós não tomamos parte na liturgia dominical. E vira e mexe eu falo isso nas homilias. Precisamos estar na liturgia dominical, rezando o Santo Sacrifício e rezando bem. A palavra que foi proclamada aqui não é uma palavra do Padre Rafael, não é uma palavra do Padre Omar, não é uma palavra do bispo, é a palavra que Deus nos concede dentro da igreja. E o padre não vai falar tudo na homilia, principalmente eu, vocês sabem disso. Eu não vou ficar minuciando todas as leituras. A segunda leitura de hoje, que eu não estou entrando em detalhes, da carta de São Paulo aos Coríntios, é uma leitura muito boa. Quem prestou atenção viu a riqueza da leitura, mas nós precisamos estar atentos. Nós celebramos o Santo Sacrifício, nós atualizamos o sacrifício do Calvário aqui na missa, sem derramamento de sangue. Vocês já perceberam as orações que nós rezamos durante a missa, que o padre reza, como que elas são bonitas, como que elas são profundas? O momento do ofertório não é o momento em que nós fazemos um intervalo na missa. Vou fazer um intervalinho agora, vou tomar um cappuccino. Não. Enquanto o padre oferta o pão e o vinho que serão consagrados, nós colocamos a nossa vida, nós colocamos as nossas intenções. No início da celebração eucarística, nós pedimos perdão dos nossos pecados, ou seja, celebramos a Eucaristia dominical, nos reunimos como assembleia, atualizamos o sacrifício de Cristo, recebemos uma palavra, recebemos o corpo e o sangue de Cristo, só que se nós estamos desatentos,
nós não veremos os frutos da Eucaristia na nossa vida. E eu sei que é um desafio para nós, ainda mais no mundo de hoje, com tantas coisas, com tantas agitações que nós temos, mas mesmo quando nós estamos na missa, né, o pensamento fugiu um pouco, estou me dispersando, volta, presta atenção na palavra, atenção nas orações da missa, atenção ao mistério que está acontecendo no altar. É assim que a Eucaristia vai produzindo fruto na nossa vida, gente. Eu citei ontem também na homilia na São João Paulo. Essa liturgia de hoje é um exame, para mim como padre, que tenho a graça de presidir a Eucaristia, e para vocês fiéis que têm a graça também de celebrar a Eucaristia. É um exame de consciência. Como que nós estamos valorizando, participando e colocando a Eucaristia na nossa vida? Quando eu fiz missão no Piauí em 2018, eu era seminarista ainda. Eu estava indo para o 2º ano de teologia. O Piauí é um estado muito grande. E principalmente no interior, tem algumas regiões que os padres não conseguem chegar com frequência. Eu visitei alguns lugares no Piauí que os fiéis têm missa 2, 3 vezes por ano. Por ano. Um povo que mantém a sua fé, rezando o terço, celebrando a palavra mesmo sem a comunhão eucarística. Em alguns lugares, o padre deixa a hóstia consagrada para eles fazerem adoração. Eles mantêm a fé com a Eucaristia 2, 3 vezes por ano. Eu falo que aqui em Franca nós tropeçamos em missa. Tem paróquias no domingo que tem 5 horários de missa. Aqui na São Pedro nós temos 5 horários de liturgia dominical. Se às vezes eu tenho um compromisso no sábado, né, e vai ficar um pouco apertado participar da Eucaristia dominical, então eu participo do domingo. Se às vezes eu tenho um compromisso no domingo, que eu sei que eu vou correr um risco de atrapalhar o meu horário de participar da missa, então eu participo do sábado. Nós precisamos valorizar aqui na nossa região, na nossa cidade, essa graça que nós temos de celebrar a Eucaristia com frequência. Mesmo a Eucaristia semanal não é obrigatório, mas também aqueles que podem, participem também. Não é pecado participar da missa durante a semana. Colher também a palavra que Deus nos concede, comungar o corpo e o sangue de Cristo. Então nós precisamos valorizar enquanto nós podemos com frequência celebrar a Eucaristia. O Papa São João Paulo II, em um dos seus últimos escritos, ele já estava no final do seu pontificado, na encíclica Ecclesia de Eucaristia, ele fala que a igreja vive da Eucaristia. E tem um momento da encíclica que ele escreve algo muito forte. Ele fala assim: os primeiros cristãos literalmente ofertavam a sua vida para celebrar a Eucaristia, porque num contexto de perseguição, os primeiros cristãos saíam de casa para celebrar a Eucaristia, geralmente num lugar escondido, e não sabiam se voltariam para casa. Porque se fossem pegos celebrando a Eucaristia, ou logo após a Eucaristia, eles poderiam ser martirizados. Mas eles ofertavam as suas vidas para tomar parte no santo sacrifício. Queridos irmãos e irmãs, essa liturgia do 9º domingo do tempo comum é um convite a nós fazermos um exame de consciência. Como que eu estou guardando o dia do Senhor na minha vida? Como que eu estou valorizando ou não a celebração da Eucaristia para a minha fé? Eu celebro a Eucaristia dominical? Eu presto atenção na palavra que Deus me concede? Eu me coloco diante do altar com as minhas intenções, contemplando o mistério que ali é celebrado? Eu permito que a Eucaristia produza frutos em minha vida? Então é um exame de consciência. Valorizemos a Eucaristia, valorizemos a celebração da missa, enquanto temos a graça de celebrá-la com frequência. Peçamos a Deus que nos ajude a partir dessa palavra. Daqui a alguns instantes, o corpo e o sangue de Cristo estará sobre o altar e vivamos bem o rito da missa. Padre, por que é um rito da missa? Por que a igreja propõe isso? Porque tem toda uma pedagogia, tem toda uma didática. Nós não vivemos de improvisações. Algumas denominações vivem de improvisações, eles vão, se reúnem, não sabem exatamente o que vão fazer. Para nós católicos, não. A missa é a atualização do santo sacrifício do Calvário, com um rito estruturado, colocado pela igreja, para que nós dele bem participemos. Então valorizemos e peçamos a Deus que nos ajude a crescer no amor à Eucaristia,
Guardar o domingo não é simplesmente cumprir o mandamento. É um preceito, então eu cumpro. Não é uma coisa vazia, não. Eu celebro a Eucaristia Dominical, eu me coloco na igreja para rezar a Eucaristia, para que o meu amor a Deus cresça e para que eu experimente cada vez mais o amor de Deus na minha vida. Então, agradecemos a Deus por essa palavra, pelo corpo e o sangue de Cristo que estarão sobre o altar, e valorizemos a Eucaristia que nós temos a graça de celebrar.